2009, olha o que aconteceu comigo. Eu era gerente de uma equipe e era um sábado, eu estava de plantão num stand de vendas. Como gerente, um gerente ele fica no plantão para dar um suporte. E a minha corretora estava lá. E ela estava na vez e chegou um cliente, parou o carro, um carro até modesto. Era um carro novo, mas modesto. Desceu lá um senhor discreto, ela fez o atendimento, levou até o decorado. E eu fiquei lá, no salão de vendas ali. Minha ideia de dar o suporte, era uma corretora experiente minha. E ela, com a experiência dela, ela foi até o decorado, era um apartamento de 200 metros quadrados. 200 metros. E ela era perto da hora do almoço. 5 minutos depois, ela saiu do decorado, deixou o cliente lá e veio falar comigo. Falou, Leandro, se você quiser almoçar, pode almoçar, porque dali não vai sair nada. Eu falei, como assim? Ela falou, o cliente ele tá com várias objeções. A principal delas é em relação à construtora. Na época, eu trabalhava numa grande construtora em São Paulo, capital aberto em bolsa. E como toda grande empresa que vende milhares de unidades, ela tinha algumas reclamações, evidente, né? Algumas reclamações em sites, né? De consumidores, né? Ele falou, o cliente consultou algumas reclamações, ele começou a falar disso, e eu percebi que ele não está interessado não. Então, Leandro, pode ir embora, pode almoçar. Eu falei, não, porque eu já sei. Se o cliente coloca objeção, ele quer comprar. Aliás, ele já entrou no stand de vendas sabendo disso. Então, faz o atendimento, dá o seu melhor. Quando você chegar aqui, me põe à mesa, me coloque à mesa. E assim foi feito. E aí, eu já preparado, né, para aquela objeção, e eu já tinha a argumentação prontinha. Chegou o cliente, sentou à mesa, doutor Arthur. Doutor, porque eu descobri depois que era um médico. E aí, sentei à mesa, oi, tudo bem, como vai? Muito prazer, etc. E aí, o que você achou do produto? E aquele papo do gerente quando chega à mesa, quer quebrar o gelo, quer fazer algumas perguntinhas. E aí, eu falei, bom, deixa eu te falar, a corretora até me adiantou já que é um motivo de preocupação sua aí, algumas reclamações, você tem uma objeção específica, me conta um pouco sobre isso. Eu falei, é verdade, Leandro, eu consultei aí os órgãos de defesa do consumidor, eu vi que a sua construtora tem algumas reclamações. Ele colocou objeção, né? E aí, eu respondi. Não, é verdade, sim. Eu entendo perfeitamente. Aliás, no seu lugar, eu estaria também sempre fazendo essas pesquisas, é muito saudável. Mas isso tem uma explicação. Deixa eu explicar. Eu expliquei o que acontecia naquele momento. Para não me alongar aqui, foi uma explicação que fez todo sentido. E era verdade o que eu estava explicando. E aí, cheguei pro cliente e falei, e aí, entendeu? Compreendeu? É por causa disso. Ele falou, sim, entendi. Eu até imaginei que fosse mais ou menos isso. Eu falei, eu sei, na minha cabeça, eu sei que você imaginou. Eu sei que você já tinha uma resposta meio pronta. Você veio! Você só queria que alguém confirmasse aquilo que você estava pensando, e eu confirmei. Isso pensando. Mas enfim, então tá resolvido? Tá sanado? Ficou alguma dúvida? Não, agora tá sanado. Pronto. Aquela objeção do cliente que me impedia de ir para o fechamento, não existia mais no meio. Tirou, e aí eu podia aí sim ir para o fechamento. E aí esse cliente, o doutor Arthur, apartamento de 200 metros. Depois que eu expliquei, e com relação às reclamações da construtora, etc., e fez muito sentido, eu pude ir para o fechamento. E aí, eu fui fazer uma brincadeira, gente. Uma gracinha. Eu falei, então, doutor Arthur, tá tudo certo? Tudo certo. Resolvido? Entendido? Entendido. Então é o seguinte, quantos apartamentos o senhor vai querer? Quantos? Um apartamento de um condomínio, um apartamento de 1 por andar, 200 metros quadrados. Quantos você vai querer? E ele falou, 2. Né? Minha corretora, eu olhei para ela assim de lado, a bichinha ficou vermelha, né? Se eu estivesse tomando um café assim, eu não tomo café. 2 apartamentos? Eu não esperava aquela resposta, mas eu reagi legal. Falei, é mesmo? 2 apartamentos? Como assim? Por quê? Olha, eu tenho 3 filhas, para a mais velha eu já dei um apartamento, e para as 2 mais jovens, que são gêmeas, ainda falta. E eu queria, elas são gêmeas, são muito ligadas uma à outra, evidentemente, e eu queria comprar 2 unidades no mesmo empreendimento. Acho que esse apartamento aqui de 200 metros tá bom para cada uma delas. Eu falei, puxa vida, hein? O senhor tem intenção de adotar mais um adulto aí na sua vida? Eu me candidato a ser adotado. E aí, 15 dias depois, ele fechou a compra de 2 unidades. Nunca mais tocou naquele assunto. Era a única objeção. A gente já entrou na parte de tratativa, negociação. Não foi uma negociação difícil. O cara, um dos médicos mais poderosos aqui de São Paulo, vinha descobrir depois. Ele chegou de uma forma muito modesta, distinta, com um carro modesto, sem fazer alarde. Enfim, é isso, gente. Imagina só se eu tivesse sucumbido à ideia da minha corretora, que me liberou para ir embora. Vai almoçar. Vai. E você? Será que você não está indo almoçar também?